Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizada pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que estamos a gravar este webinar e, como é habitual, no final da apresentação existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. O webinar de hoje é sobre a Rede Nacional de Santuários para as Aves. Esta rede nasceu com a missão de travar o declínio da biodiversidade, em especial das aves, em Portugal e na Europa, e resulta da boa vontade e união de esforços entre proprietários, inúmeros doadores anónimos e técnicos que partilham esta mesma visão. Restaurar a natureza, através da colaboração entre a iniciativa privada, a sociedade civil e as ONGs, é uma oportunidade única para dar às pessoas o poder de fazer conservação com as suas próprias mãos. Nos santuários, especialistas e proprietários trabalham lado a lado para definir e implementar medidas que apoiem as aves e toda a biodiversidade. Hoje vamos partilhar as potencialidades deste projeto e algumas das experiências já vividas até ao momento. Os nossos oradores são Julieta Costa, que é a coordenadora da conservação terrestre da SPEA, bióloga, com mestrado em ciências das zonas costeiras, com experiência diversificada, desde impacto ambiental, das infraestruturas humanas, crime ambiental, áreas protegidas. E Miguel Lecoque, coordenador do projeto da Rede Nacional de Santuários para as Aves, biólogo, trabalhou em projetos relacionados com a conservação de espécies ameaçadas, recuperação e gestão de habitats, monitorização da biodiversidade e gestão de áreas protegidas em ecossistemas terrestres e marinhos em Portugal e na África Ocidental. Muito obrigada aos dois por terem aceitado o nosso convite, Miguel e Julieta. Se quiserem começar a partilhar, a palavra é vossa. Obrigada. Muito obrigada. Vou começar então a partilhar. Aqui está. Agora vou pôr em formato ecrã inteiro. Ainda demora um pouquinho. Julieta, desligaste a tua câmara. Desliguei? Não sei, estou-te só a perguntar porque a mim não está a aparecer, Olha, Patrícia. Não ok. está desligado, sim, já está ligado e a apresentação também já está visível. Já está. Sim. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, um grande agradecimento à CCDR Alentejo, que nos propôs esta sessão para a apresentação do projeto Rede Nacional de Santuários de Aves. Eu, antes... Peço desculpa. Já agora, umas pequenas palavras preliminares sobre a nossa associação, pronto, para quem ainda não nos conhece. A SPEA foi criada em 25 de novembro de 93 por um grupo de entusiastas em aves, claro. Estamos quase a fazer anos de novo. E a missão principal da SPEA é proteger as aves e os habitats de que dependem, envolvendo os cidadãos e as instituições. Vou que passar assim, porque... Ora bem, o nosso trabalho, o que é que nós fazemos? E fazemos sempre com a ajuda dos nossos sócios, dos voluntários e dos parceiros que temos. Protegemos as aves e os habitats, fazemos mesmo trabalho de campo para isso. Acompanhamos o estado das aves, ou seja, fazemos os estudos, os censos, os atlas para fazer o seguimento das populações. Lutamos por políticas sustentáveis, nomeadamente até em fóruns, fora e grupos específicos que agregam também outras organizações não governamentais de ambiente. Promovemos a educação ambiental e o fascínio pela natureza, e ainda combatemos os crimes contra o ambiente, principalmente contra as aves, com a ajuda, obviamente, das autoridades. A nossa estrutura. Temos sedes em Lisboa, também em São Miguel, nos Açores e no Funchal, na Madeira. Também trabalhamos em projetos no estrangeiro,
com destaque para outros países europeus e também para países africanos. Temos atualmente mais de 5.000 sócios. Nos nossos projetos, cerca de 500 voluntários por ano são envolvidos, muitos deles em trabalho de campo. Somos os parceiros da BirdLife International em Portugal, que é a BirdLife International, é uma organização que agrega inúmeras associações como a nossa que se dedicam ao estudo e conservação das aves pelo mundo inteiro. Fazemos a gestão de 2 centros ambientais, um nos Açores e outro no continente, e somos organizadores do Festival de Observação de Aves de Sagres. Onde nos podem encontrar, muito em breve, venham ao festival, estão convidados, é já agora, a partir de amanhã. Também nos vão poder encontrar muito brevemente no Observa Lagunas, que é organizado pela CCDR Alentejo. Também podem nos encontrar no espaço interpretativo da Lagoa Pequena, um dos espaços que está com gestão da SPE, em Sesimbra. E podem nos encontrar também na nossa sede em Lisboa, com loja física, além da online. Vamos então passar aqui à questão do Alentejo. O Alentejo tem verdadeiros tesouros da natureza. Tem aves únicas quase no país, devido também à sua paisagem e ao uso do sol tradicional. Temos a petardo, o sisão, cortiçol de barriga preta, temos o rolieiro e o peneireiro das torres, que noutros pontos do país já não existem ou praticamente já não existem, sendo o Alentejo o último bastião destas espécies ameaçadas. Tem paisagens ímpares, temos os montados, temos a costa alentejana, temos a peniplanície alentejana, temos serras também, com destaque para a Serra de São Mamede. E temos ecossistemas cruciais, as agroestepes cerealíferas, temos os montados de sobre e sobreirais, montados das inhas e ninhais, temos grandes rios, como o Sado e o Guadiana, e o Sorraia e... Mas todos sabemos que há bastantes ameaças sobre todos estes tesouros. Temos a destruição de habitats, seja por construção, seja por implantação de estruturas ou de energia renováveis ou outras. Temos a questão da captura ilegal, no Alentejo não é necessariamente um ponto alto disto, mas existe, tal como no resto do país. A questão da captura acidental nas pescas, mais ligada à pesca artesanal, também daí o Alentejo não se destaca. Temos a questão da agricultura intensiva, com as suas monoculturas em larga escala e o uso intensivo de água e de fitofármacos. Aí sim, já tem sido um problema identificado. Questões de poluição ligadas à indústria ou a centros urbanos, também daí não se destaca especialmente. A questão das alterações climáticas, para a qual esta região é extremamente vulnerável, uma vez que já tem um clima mediterrâneo, com os dias bastante prolongados e secos, e que corre o risco, portanto, de se tornar um terreno com bastante aridez. E uma sobreexploração de recursos naturais, neste caso, como por exemplo, em relação às áreas mineiras, sabendo nós que há algumas intenções para isso. E aqui eu vou passar aqui a palavra ao Miguel Coque, que aproveito também, tal como a Alexandra fez, é o nosso novo coordenador do projeto Santuários. Obrigado, Julieta. Então, boa tarde a todos. Começando a entrar um bocadinho nesta questão da apresentação da Rede Nacional de Santuários para as Aves, é sabido que há uma crise de perda de biodiversidade a nível mundial e essa crise manifesta-se de várias formas, nem sempre é muito fácil de medir, mas há muitos anos vários países europeus começaram a
a medir essas perdas. E um dos grupos mais utilizados para o fazer são as aves comuns. Começaram-se a fazer contagens dessas aves comuns e percebeu-se que havia um declínio muito acentuado de muitas das espécies que ocorrem na Europa em vários tipos de habitats. Para terem uma ideia, nos últimos 40 anos, cerca de 40% das espécies de aves europeias apresentaram tendências populacionais negativas. Slide, Julieta. Isso é muito visível, por exemplo, em aves comuns que frequentam meios agrícolas. Por exemplo, em Portugal houve 30% de declínio das espécies de aves comuns que utilizam meios agrícolas, mas na Europa esse decréscimo foi de quase 2/3, 64% em 40 anos. Este declínio em Portugal, na verdade, foi medido entre 2004 e 2021, se a memória não me falha. Espécies que outrora eram muito comuns, como o cisão, a andorinha das chaminés, o mocho galego, os pintacílgos, as milheirinhas, hoje são muito menos abundantes do que eram há 20 ou 30 anos. Isso foi possível de medir através de programas de monitorização, cá em Portugal, mas também um pouco por toda a Europa. Nos meios florestais, por exemplo, esse declínio em Portugal é de 25% para as aves comuns que ocorrem em meios florestais e na Europa de 42%. Portanto, quase metade das espécies. E estamos a falar de espécies que outrora eram muito mais abundantes, como o chapim-real, ou o cuco, o picanço barreteiro. O picanço barreteiro, por exemplo, em Portugal, nos últimos 15, 20 anos, diminuiu praticamente 70%. São diminuições muito acentuadas num espaço de tempo muito curto e que nos provocam muita preocupação. E se olharmos para outros habitats, houve declínios de cerca de 10% em Portugal, de 2004 a 2021, e nos últimos 40 anos de 36% na Europa, de espécies como o borrelho de coleira interrompida, ou a garça boieira, ou a flosa poliglota. A maior parte destas espécies associadas a habitats aquáticos e ribeirinhos. Próximo slide, por favor. Há uma conjuntura que contribui para tudo isto, que tem aspectos favoráveis, tem aspectos desfavoráveis, alguns deles já enunciados pela Julieta. A situação para uma série de espécies atualmente é crítica, as tendências populacionais são negativas, estamos a falar de muitas espécies e muitas delas espécies comuns, que tínhamos por adquirido que eram muito abundantes e que iriam existir para sempre, entre aspas. Existem grandes projetos que impactam os habitats destas espécies, muitos deles relacionados com a expansão urbana. Muitos destes projetos causam alterações significativas no uso do solo, geralmente a uma grande escala, quer a nível nacional, quer a nível europeu, e também alguns aspectos desfavoráveis são, por exemplo, por vezes políticas públicas que com frequência são prejudiciais à conservação da biodiversidade e às aves em particular. Há aspectos positivos, como a aprovação recente da Lei do Restauro da Natureza. Cada vez há mais empresas preocupadas com esta questão ambiental e com esta questão da crise de biodiversidade, e o público e a sociedade civil, que é a base de tudo,
parece também estar mais sensível, mais desperto para estas questões ambientais e de conservação da natureza. Próximo slide, por favor. Uma das coisas que a sociedade civil pode fazer para apoiar a conservação da biodiversidade no terreno, sem desprimor de tudo o que os Estados podem fazer, através de políticas públicas e financiamento público, é, por exemplo, a adesão a grupos, a organizações não governamentais, angariação de fundos, no caso deste projeto em particular, disponibilizar a sua propriedade para que sejam introduzidas melhorias para a conservação da biodiversidade e das aves em particular, implementar medidas de gestão no terreno enfim, realizar uma série de atividades que sejam compatíveis com a conservação da biodiversidade. Próximo slide, por favor. Como base, tendo por base tudo isto que referi, a SPE pensou em lançar uma campanha que visava estabelecer uma rede de áreas a nível nacional, onde se pudessem conservar as aves e os habitats através de gestão dirigida, monitorizando essa intervenção e essa conservação, de maneira a que pudéssemos inverter esta tendência de declínio de diversas espécies. Lembrámos-nos de chamar esta iniciativa uma rede nacional de santuários para as aves, que contará numa primeira fase com a coordenação e com o apoio técnico da SPE, mas que terá forçosamente que envolver a sociedade civil, por exemplo, na angariação de fundos, na disponibilização de propriedades para aderir aqui a esta iniciativa e, obviamente, na implementação de medidas de gestão no terreno. Algumas das principais atividades passam, por exemplo, por recensear as aves diurnas e noturnas em cada uma destas propriedades que adira à rede, tentar avaliar a forma como usam o habitat, definir e implementar planos de gestão e tentar compreender como é que as aves respondem às medidas de gestão implementadas, através de uma monitorização contínua a médio ou longo prazo, enfim, o tempo que este projeto durar e esperemos que dure durante muito tempo. Próximo slide, por favor. Essa campanha começou, enfim, esta rede de santuários passou por uma primeira fase de uma campanha. Próximo slide. E nós, para já, dividimos em três grandes fases este lançamento desta rede. A primeira fase, precisamente, o lançamento da rede, dar a conhecer a rede, uma campanha pública de angariação de fundos para tentar estabelecer os primeiros santuários para as aves. Uma segunda fase que sobrepõe forçosamente com a primeira, que terá que ver com a angariação de apoios privados e institucionais, de forma a assegurar a continuidade desta rede nos próximos anos. E uma terceira fase que poderia passar até pela criação de um selo associado à Rede Nacional de Santuários para as Aves, e implementação de algumas atividades produtivas compatíveis ou favoráveis à conservação da biodiversidade. E, em particular,
das aves. Eu gosto sempre de falar na biodiversidade, porque as aves não estão desligadas do resto, e é na biodiversidade que eu penso, embora esta rede seja dedicada em primeiro lugar às aves. Talvez um dia possa ser possível estendê-la um bocadinho aos outros componentes da biodiversidade, uma vez que está tudo ligado. Próximo slide, por favor. A campanha começou por ter uma presença forte nas redes sociais. Eu ainda não estava a trabalhar na SPE nessa altura, mas é o que os meus colegas me dizem e eu acredito, e também é o que vejo. Fizemos já um vídeo no YouTube, vamos lançar um outro. Este vídeo contou aqui com a participação de alguns atores da casa e que deram a cara e o corpo aqui a esta campanha e que, como verão à frente, parece ter tido bastante sucesso. Próximo slide, por favor. Inicialmente, a meta que foi estabelecida para o primeiro ano de projeto foi de angariar 5 a 10 santuários e entre 15 a 30 mil euros para se poder arrancar com todos os trabalhos de monitorização, de caracterização da situação de referência, basicamente os censos de aves na primavera. Neste primeiro ano, que ainda não chegou ao fim, tivemos cerca de 100 propriedades que se candidataram e conseguimos angariar mais de 160 mil euros. E nesse aspecto, em termos destas metas iniciais, os objetivos foram plenamente atingidos. Devo referir que, como se vai ver à frente, houve aqui um interregno de 2, 3 meses que teve que ver com questões internas de coordenação que causou algum abrandamento nesta dinâmica, mas que está agora a ser retomado. Próximo slide, por favor. Neste primeiro ano, por exemplo, nós concluímos com sucesso os censos da primavera em mais de 40 propriedades. Neste momento estamos a inserir os dados do projeto, os dados dos censos na base de dados do projeto. Foi criada uma base de dados especificamente para isso. Já se começaram a definir algumas das medidas de gestão em algumas das propriedades. Esta definição das medidas de gestão começa primeiro com a SPE e com alguns dos observadores responsáveis pelos censos, e estende-se depois aos proprietários, com os quais temos que discutir e acordar todas essas medidas, e está neste momento em preparação a campanha de censos de outono-inverno. Próximo slide, por favor. Falando um bocadinho do Alentejo, e já que estamos a falar para uma audiência que deve ter uma série de pessoas que estão no Alentejo e que estamos a falar num espaço disponibilizado pela CCDR Alentejo, tivemos até agora 28 proprietários interessados em vários distritos, em cerca de 20 concelhos do Alentejo. Nós não fizemos trabalho ainda nestas 28 propriedades, porque não foi possível conseguir financiamento para arrancar com o trabalho em todas elas, mas, por exemplo, já fizemos trabalho em 15 destas propriedades, que correspondem, grosso modo, a 2.650 hectares. O total destas 28 são cerca de 4.400. Portanto, nós fizemos trabalho em aproximadamente 2/3 desta área. Para terem uma ideia, a propriedade mais pequena tem cerca de 2 hectares, a propriedade maior tem 750 hectares. Em média, estamos a falar de propriedades com 175 hectares de dimensão. Próximo slide, por favor. Aqui
Só para terem uma ideia do que foi a campanha de angariação de fundos, essa área azul no gráfico diz respeito a isso mesmo. Houve aqui um abrandamento porque nós deixámos de estar tão participativos nas redes devido àquelas questões de coordenação a nível interno que eu frisei, e saiu a anterior coordenação. E comecei eu agora a apoiar novamente este projeto. Próximo slide, por favor. Vamos fazer agora um ano que arrancou. E para falar-vos um bocadinho dos próximos passos, pretendemos continuar com a divulgação da campanha e a angariação de fundos. A prioridade é utilizar esses fundos em áreas que já foram angariadas, que já fazem parte da rede, porque cumprem uma série de critérios, mas para as quais ainda não conseguimos financiamento para iniciar os trabalhos, como eu referi há pouco. Vamos iniciar também os centros de outono e inverno. O período de recolha de dados vai desde 15 de novembro até 31 de janeiro de 2026. Esses censos, nós faremos contagens de aves diurnas, aves noturnas, tentaremos fazer o mapeamento dos habitats, tal como foi feito na primavera, e também fazer um inventário das atividades humanas mais relevantes em cada uma destas áreas, para depois termos uma comparação para o futuro, caso existam alterações positivas ou negativas nessas propriedades, esperemos que positivas, e para poder relacionar isso com a evolução das populações de aves. Estamos também a preparar as bases de dados e a análise preliminar dos dados recolhidos. O slide anterior, por favor. Em cada propriedade, e havemos de iniciar, em conjunto com os proprietários, as medidas de gestão favoráveis às aves e o estabelecimento de um plano para a implementação destas medidas. Este ponto é muito importante porque é isto que, no limite, fará a diferença futura em termos de melhoria do estatuto de conservação de algumas destas aves, de algumas destas propriedades. É algo moroso que tem que ser feito de forma ponderada, equilibrada, tentando sempre compatibilizar a situação ideal de gestão e de conservação em prol das aves e da biodiversidade com a exploração das propriedades. Próximo slide, por favor. Por fim, e em jeito de apelo à participação de todos, gostaríamos que pudessem ajudar a divulgar esta iniciativa, esta Rede Nacional de Santuários para as Aves, pudessem contribuir financeiramente ou participar na angariação de fundos para esta iniciativa, que pudessem aderir com as vossas propriedades ou convencer amigos, conhecidos, vizinhos a fazerem parte da rede. Aqueles que têm conhecimentos técnicos que possam, por exemplo, ou não, participar na implementação de algumas ações de conservação no terreno, e aqueles que têm um background mais técnico, porque não fazer parte da equipa responsável pelos censos das aves, ou gestão dos sistemas de informação, ou mesmo da análise de dados. Próximo slide, por favor. Deixo-vos então aqui este repto para apoiarem um santuário no Alentejo ou em qualquer outra área do país. Neste momento a rede estende-se de norte a sul do país. Está mais, talvez, há mais áreas concentradas talvez na zona litoral, talvez porque aí também haja mais pessoas, mais população.
E queria terminar a apresentação deixando um agradecimento especial a todos os proprietários que permitiram até agora que esta iniciativa descolasse. Como disse, ainda não estamos no primeiro ano e houve muitas pessoas até ao momento que acreditaram na SPE. Agradecer a todos os mecenas, a todas as pessoas que contribuíram com fundos, com o seu trabalho para apoiar também este projeto. Agradecer a todos os voluntários e colaboradores de campo, em particular aos responsáveis pelos censos das aves. Sem eles não haveria dados para analisar, não haveria dados para depois medirmos o impacto do que vamos fazer futuramente. Agradecer a todos os que me estão a ouvir e que também ouviram a Julieta por estarem aí desse lado e pelo interesse. E, finalmente, à CCDR Alentejo, saudar a iniciativa do Alentejo às quartas e a oportunidade que deu à SPE e ao projeto em particular de apresentarmos o nosso trabalho. Muito obrigado. Ok, obrigada também eu. Eu gostaria de partilhar aqui um pequeno vídeo que fizemos muito recentemente e ainda não lançámos. Pode ter aqui algum problema, já me disseram, poderá aqui haver algum problema com a largura de banda, mas ainda assim vou tentar partilhar. Um momentinho. Aqui algo não correu bem. Vou ter que fechar isto. Julieta está sem som. Deve ter feito a partilha novamente sem ativar o som antes de partilhar. Peço desculpa, agora é que é. Esta iniciativa, esta ideia da Rede Nacional de Santuários de Aves surgiu como uma resposta à sensação que nós temos de que durante estas últimas 2-3 décadas a SPEA, as universidades, o Estado português, a União Europeia, todos têm estado envolvidos em diversos projetos de monitorização e de avaliação da situação das espécies de aves comuns e aves ameaçadas. Tem havido todos os anos o censo das aves comuns, frequentemente o Atlas das Aves Nidificantes, e no entanto durante estes últimos 20-30 anos tem havido um decréscimo enorme de muitas espécies de aves, e a ideia que nós temos é que estamos a ser uma espécie de testemunhas de um desaparecimento. Então nós achámos que havia que mudar o paradigma da maneira de fazer conservação na natureza e decidimos envolver em particular a sociedade civil, não somente numa lógica de educação e sensibilização ambiental, que é certamente muito importante, mas também numa lógica de intervenção direta nas ações de conservação, disponibilizando terrenos, apoiando financeiramente ações de conservação do terreno, participar em medidas de gestão, conservação da biodiversidade, e foi assim que surgiu a ideia de criar uma rede de santuários de aves, áreas onde não simplesmente se monitoriza a evolução das aves diurnas e noturnas, mas também se implementam medidas de gestão em conjunto com os proprietários, portanto uma medida com coordenação técnica da SPE, e então foi neste contexto de tentar mudar algo, de envolver a sociedade civil em fazer ações concretas de conservação, nós decidimos lançar esta iniciativa. A nossa visão é criar uma rede de santuários espalhados por todo o país que permita travar o declínio de muitas destas espécies. É algo que nós temos que reagir e, no entanto, a nossa esperança é que, como muitos de nós conhecemos essas espécies, que houvesse uma reação positiva da sociedade civil e decidisse aderir a esta iniciativa. Mas isto, na verdade, é a primeira fase
três fases que a iniciativa da Rede de Santuários tem. Portanto, a primeira é esta fase de comunicação, de angariar terrenos, dar a conhecer a ideia e envolver a sociedade civil. A segunda, que já está também a decorrer, tem a ver com o início das monitorizações, os trabalhos de campo e depois a implementação das ações de gestão do terreno, que vai se iniciar muito em breve. Mas existe também um terceiro momento desta iniciativa, que decorrerá certamente daqui a 2, 3 anos, o que seja, que tem a ver com a promoção de atividades económicas que sejam compatíveis ou favoráveis à conservação da avifauna. Portanto, a nossa ideia é que estas atividades compatíveis ou favoráveis para a conservação da avifauna seja uma forma de valorizar economicamente a conservação da natureza e seja uma forma de valorizar os proprietários que se envolveram nesta iniciativa sem qualquer preocupações económicas, bem pelo contrário, muitos deles contribuem diretamente para a parte económica do projeto. Portanto, nós esperamos muito que isto depois seja uma marca e que nos permita fazer conservação da natureza pelo uso sensato. Aqui nesta propriedade eu tenho 5 pontos de escuta, tenho 5 pontos de contagens. Esta propriedade tem mais ou menos 4 hectares e eu faço 2 pontos nesta parte aqui deste lado, que tem 1 hectare, e 4 pontos do outro lado, que é do outro lado da estrada. A ideia é ir percorrendo os pontos, tenho 5 minutos em cada ponto e vou apontando as espécies que eu ouço e vejo num raio de menos ou mais de 25 metros de distância. As contagens diurnas são de 5 minutos, depois à noite voltamos, fazemos as contagens noturnas, essas já são de 10 minutos e maioritariamente de escuta. Aqui a propriedade é maioritariamente florestal, tenho visto muitas espécies associadas à floresta, tentilhões é capaz de ser a ave mais comum aqui, tenho ouvido e visto muito. Tentilhões, patinha negra de barrete, trepadeira, também osso, estrelinha real também, pica-pau, também houve um dia em que ouvi um pica-pau, não ouvi, só ouvi um pica-pau malhado grande. Em relação às rapinas noturnas, coruja do mato tem sido o mais comum aqui. Os próximos passos agora será discutir com os proprietários ou com o proprietário medidas que eles podem começar já a implementar e algumas coisas que eles podem fazer aqui é colocar, por exemplo, caixas de ninho. As árvores que existem aqui são muito novas e não têm sítios para as árvores fazerem ninho, então caixas de ninho pode ser uma boa medida. Eles têm também aqui 2 hortinhas, uma deste lado e uma do outro, e também podem semear algumas plantas que podem ajudar também as aves. O contacto com os proprietários tem sido espetacular, eles têm-me sempre recebido e têm mostrado interesse no que é que eu tenho feito, tenho explicado. Também já lhes falei de algumas das espécies que eu tenho visto aqui. As pessoas que trabalham aqui também sabem, não é? Eles estão aqui todos os dias, portanto, eles sabem até mais que eu, eles sabem que espécies é que andam aí. Tem sido muito bom e eles mostram muito interesse em perceber o que é que tem aqui. Nesse sentido tem sido muito bom o feedback deles. Eu realmente não conhecia a SPA, mas tínhamos a ideia de aumentar a diversidade e a natureza, mas quando ouvimos do projeto da SPA achamos que seria uma coisa magnífica. Até agora a colaboração com a SPA, mesmo que estejamos na primeira metade do projeto, tem sido muito boa. Eles têm sido super claros a explicar o projeto, em que consistia, o que aconteceria, os diferentes passos, timings, e têm respondido muito bem, muito pontuais. Recomendo vivamente a outros proprietários considerarem estes projetos da SPA para os seus terrenos, porque é uma coisa que é um bem comum, não é apenas individual, é individual e comum. Trabalhar com a SPA até agora a minha experiência tem sido magnífica. Muito fácil, muito bem. Quantos mais terrenos sejam santuários de aves, mais se vai beneficiar a país e a natureza no geral. Por isso, recomendo. Obrigada, Miguel, e obrigada, Julieta, aqui pela vossa apresentação. Lembrar a todos que poderão colocar as suas questões na conversa ou que podem ligar os micros e as câmaras para colocar diretamente, tanto ao Miguel como à Julieta. Já percebemos que existem aqui alguns proprietários que já aderiram à rede, eventualmente teremos outros curiosos ou não só em condições de adesão, ou também em perceber melhor como é que funciona o projeto. Portanto, enquanto não há aqui questões nem dúvidas, de forma oral, eu vou ler aqui a primeira pergunta aqui na conversa, que esteve relacionada com a questão da existência da petarda e cisão, se essas espécies só existiriam no Alentejo
e que o Norte não teria condições para a existência das mesmas. Ok. Ou estão-me a ouvir bem? Sim? Ok. Então, não, na verdade, eles acabam por ficar, eles acabaram por ficar com a sua área de distribuição reduzida ao Alentejo, ou quase só ao Alentejo, e nos anos mais recentes ainda havia cisões a invernarem no Tejo. Ainda há cisões também, potencialmente cada vez menos, na zona da Beira Baixa. Havia a petarda no Douro Internacional, tanto todos os lugares onde se semeava o trigo, que pronto, também era uma cultura muito disseminada em todo o país, tinha condições para ter estas aves stepárias. Hoje em dia, de facto, as populações destas aves stepárias estão essencialmente, bom, poderá haver algumas exceções, mas estão essencialmente no Alentejo, e esse é um património que, pronto, que é um ex-libris e também é uma responsabilidade. Eu penso ter respondido à pergunta, mas qualquer dúvida, digo. Temos aqui a Catarina Palma e a Cecília Longo, que tanto uma participante como outra são proprietárias e que já aderiram ao projeto e que estão ansiosas aqui expectantes aqui em relação aos resultados que irão receber. Como perceberam, e o Miguel explicou, portanto, o processo esteve aqui numa transição e tem a ver com essa questão aqui, os timings agora. Portanto, o projeto agora estará em andamento pleno, certo, Miguel? Aqui com Sim, estamos agora a fazer a inserção dos dados. Ainda ontem falei ao telefone com um dos observadores que fez os censos numa dessas propriedades e ele está agora a inserir os dados. E logo que tenhamos tudo na base, vamos começar a fazer as primeiras análises exploratórias de dados, fazer aqui um pedido de desculpas, assim se pode dizer, por algum atraso que houve relativamente ao que estava previamente calendarizado, mas aos poucos vamos recuperando esse atraso, que julgamos que não terá um impacto no projeto. Tem mais que ver com a inserção e análise de dados e penso que não vai atrasar os trabalhos que se pretendem fazer nas propriedades, pelo menos de forma crítica. O Henrique Santos questiona: é possível consignar o IRS para esta causa? Sim, é. A consignação do IRS é uma fonte de receitas importante para a SPE, acredito que também para várias outras ONG em Portugal, seja de ambiente ou não. Penso que o número de contribuinte da SPE é o 503 091 707, 503 091 707. Parecem aqueles programas de votação na televisão, mas pronto, repetido 2 vezes. E de facto isso é uma fonte de financiamento para o trabalho da SPE que é muito, muito relevante. E agradecemos, obviamente, a todas as pessoas que o possam fazer. Na verdade, não custa nada. Dizer-vos também que podemos disponibilizar essa informação depois quando vos enviarmos o link da gravação. Diz Julieta. Sim, sim, a Carolina só para adicionar. Já acrescentou. De facto, quando se põe lá o NIF da SPEA, não aparece, obviamente, projeto de santuários. Mas se quiserem, refiram, enviem-nos um e-mail, um contacto, refiram que fizeram essa doação e que têm como objetivo apoiar o projeto de santuários. Obviamente, nós não sabemos quanto é que veio daquela pessoa, porque depois nós recebemos, como todas as associações, um bolo que pronto, não fazemos mínima ideia como é que eles apuram. Mas pronto, pelo menos ficamos com essa indicação de que X pessoas
o fizeram com a intenção de apoiar o projeto. Para nós também é importante saber. Como o Luís Jordão pergunta, como fazer para adesões de novas propriedades? Contactem-nos por qualquer via, pode ser para spea@spea.pt, pode ser, usem o e-mail santuários@spea.pt, podem telefonar para a sede e dizer isso, podem ir ao site e verificar, porque até temos em destaque na nossa homepage, na nossa página de entrada, o projeto Santuários, e inscrevam, ou seja, contactem-nos por qualquer modo e nós responderemos. O Eduardo pergunta, os técnicos que fazem os censos têm de ter vínculo contratual com a CPEA? Não têm. Até como viram, nós estaríamos preparados para ter pronto, para esta adesão que tivemos. Ou seja, vínculo contratual, eles não são muitos observadores, como os que viram na peça de vídeo, são nossos funcionários, têm um contrato de trabalho connosco e trabalham permanentemente aqui. Mas nós tivemos também que contratar, enquanto prestadores de serviços, pessoas que nós sabíamos que eram observadores experimentados e, tanto quanto possível, nas suas áreas de residência, visitaram as propriedades. Portanto, vínculo contratual, sim, é uma prestação de serviços, mas não é assim um contrato de trabalho. Sim, e só para completar, penso também terá havido alguns observadores de aves que fizeram os censos de forma voluntária também. Uhum. E, portanto, esse apoio é muito bem-vindo. Aliás, muitos dos dados recolhidos no âmbito destes programas de monitorização das aves selvagens que existem em Portugal e um pouco por toda a Europa, só existem graças ao contributo inestimável de milhares de voluntários. Sem esse trabalho, muitas vezes tempo, experiência, recursos próprios, não seria possível ter estes dados das tendências das populações das aves em Portugal e na Europa. Julieta e Miguel, o site da CPEA estará em baixo? Alguém Está. pergunta? Pois. Hoje está em baixo, não sabemos o que se passa, já contactámos com a equipa técnica responsável pelo nosso site e coincidência das coincidências, está em baixo hoje. Então, mas esperemos resolver Sim, iremos isso muito em breve. informar que vamos enviar os respectivos links, mas que isto será uma situação que se vai eventualmente resolver. O Henrique Santos pergunta, já há aderentes no Conselho da Guarda? Em caso afirmativo, existe algum ponto focal da CPEA neste Conselho? Guarda. O ponto focal é sempre o Miguel Coque. Nós não temos coordenadores regionais. Sim, temos propriedades na Guarda que se candidataram. Temos duas. Pronto, onde ok. foi feito trabalho. Vi agora na base. Enquanto falavas, diz. Sim, pronto, é isso. Nós, ou seja, ponto focal é o Miguel. Então estamos aqui na fase de vamos sair para a campanha de outono em breve, Miguel. Exato. Sim. E estamos a recolher dados relativamente, isto é, estamos a inserir dados relativamente à campanha da primavera e que iremos, ou seja, há propriedades que já têm dados da primavera e que vão ter agora já de outono, e há outros que vão começar agora no outono. Exatamente. Estamos a fazer muito mais coisas que não cabe agora aqui referir. Mas como a Alexandra disse, de facto,
a inserção dos dados nas bases de dados é uma prioridade neste momento e está a decorrer. Outro ponto muito importante é a preparação da campanha de censos de outono e inverno, que está em curso, para que tenhamos tudo tão aliado quanto possível até dia 15 de novembro, que é quando os censos, é a data em que os censos devem arrancar. E também começar a definir as medidas de gestão a implementar em cada uma das propriedades. Isto é um processo longo, mas que tem que ser bem feito, que tem que ser feito, não é? E de preferência bem, e que leva algum tempo para que as medidas definidas, selecionadas, tenham o maior impacto possível para benefício das aves e que vão, de certa maneira, ao encontro do que se faz também nas explorações, tentando interferir o menos possível na gestão das explorações, na gestão das propriedades. Quando nós estamos aqui a falar de propriedades, por exemplo, algumas propriedades são de cariz eminentemente agrícola, outras são de cariz mais florestal, como aquela que vimos até no vídeo. Outras são áreas de lazer onde atualmente não se faz muita coisa, já ter-se-á feito agricultura no passado, mas não se faz nada. Essas outras mais pequenas, outras estão muito até já focadas na conservação da biodiversidade. Devo dizer que aqui em jeito de partilha, eu vim parar a este projeto porque a antiga coordenação, o engenheiro Rui Borralho, me convidou para fazer alguns dos censos na campanha de primavera, como alguns outros colegas. Primeiro convidou-me para fazer em 2 propriedades, depois convenceu-me para fazer em 4 e eu acabei por fazer os censos em 6 propriedades. E uma das... Por exemplo, tenho uma propriedade um pouco mais pequena, tenho, entre aspas, de 2 hectares, as maiores têm cerca de 600 hectares, mas já as considero um bocadinho minhas, porque depois uma pessoa acaba por ficar um bocado apaixonado pelos sítios. Mas as pessoas têm sido uma revelação, os proprietários têm sido inexcedíveis, e isto para dizer que há muitas pessoas que têm uma preocupação genuína com a conservação da biodiversidade. Isso foi uma surpresa muito positiva. Não estava à espera de uma receptividade tão grande. Passei os últimos anos um pouco mais fora do país e voltar e perceber que há pessoas que têm propriedades, seja pequenas, seja muito grandes, que têm essa preocupação, essa receptividade, é incrível. Há propriedades que são quase, nem sei como é dizer, são pequenos presépios, pequenos jardins, porque as pessoas têm um cuidado tal e por que não dizer um amor àquele sítio que é impressionante e talvez não seja um acaso também terem aderido aqui a esta iniciativa. Temos aqui uma proprietária que acho eu que já aderiu, Cecília Longo. Se quiser ligar o seu micro. Acho que está ativado, está-me a ouvir? Sim. Ok. Sim, estamos a ouvi-la. Eu só queria perguntar se o Miguel já tem ideia das medidas que está a pensar em implementar a nível de gestão nos vários tipos de terreno e assim, se já tem isso mais ou menos programado. Olha, muito gosto, Cecília, ainda não nos conhecíamos, havíamos de falar oportunamente. Eu acho que estas medidas têm que ser decididas caso a caso, porque as propriedades são muito diferentes, os objetivos de gestão são muito diferentes, a dimensão das propriedades é muito variável e só caso a caso é que será possível definir essas medidas.
além de que as espécies em presença também são diferentes e muitas destas medidas vão ser desenhadas para grupos específicos ou até para espécies específicas. Isso também varia, obviamente, com a área geográfica, etc. Aquilo que eu lhe posso dizer que já fiz, fiz assim uma espécie de uma cábula para me ajudar depois na discussão com os meus colegas da SPE, com os observadores que fizeram os censos e depois com os proprietários, obviamente, foi uma lista grande de medidas de gestão muito genéricas que nós podemos utilizar para começar a partir pedra e chegar a medidas de gestão que sejam adequadas a cada propriedade. Obrigado, Miguel, pelo cuidado e fico à espera de vossas notícias, como é óbvio. Aproveita a intervenção da Cecília. Cecília, a Cecília está em Danha Nova, certo? Exato, sim. E então, diga-nos lá, quando é que aderiu e porquê é que aderiu? Olha, eu vi a ideia de Santuário de Aves. Isto para mim é tipo um refúgio. Eu tenho uma casa mesmo em cima da barragem. E esta casa está inserida numa propriedade de 4,5 hectares. E era um dos projetos, isto faz parte da Rede Natura. Isto está mais ou menos selvagem, com alguma vegetação. E, portanto, tem as condições ideais para se poder fazer um projeto de conservação da natureza, não é verdade? Até pelas suas características, isto são terrenos que estão um pouco certificados, têm aquela flora habitual, azinheiras, mais azules, essas coisas, e depois há uma parte que eu plantei, mas pouco, só para ter tipo jardim. E achei que seria bom, porque eu sou uma pessoa que gosto dessas coisas, e isto faz parte como é que chama, da Rede Natura. Está inserida ainda na Rede Natura, portanto achei que teria condições, e porque como eu gosto, e aliás eu comecei a observar aves exatamente porque tinha esta propriedade e começaram a aparecer aves que eu não sabia o que eram, portanto comprei livros, comprei uma máquina, enfim, aquelas coisas habituais quando a gente se dedica a uma coisa, e comecei a estudar o comportamento delas, ver como é que se comportavam. Basicamente foi essa a ideia. Achei que era um projeto de giro e que está no contexto. O nosso objetivo é que só temos uma terra, não é? E, portanto, convém conservar o que há e melhorá-lo. E pronto, dizer que a Cecília também está aqui ansiosa, expectante aqui pelos resultados que estão quase a chegar. É natural, porque eu não sou da área não sou da área florestal, não sou nada, eu sou da área de medicina. Portanto, o meu campo de atividade é um campo diferente. As medidas de implementação serão importantes que venham de gente que tem um background diferente do meu e que, portanto, vão facilitar que isso possa ser feito, não é? Porque eu não tenho propriamente formação nessas coisas, nunca estive na agricultura, não, e acho que é importante haver esta interação de várias áreas. Não é? Aliás, a interação inicial com o engenheiro Rui Corralho foi ótima. Eu acho que ele era da área agroflorestal, não era? Penso que era. E era uma pessoa que estava muito interessada no projeto, e penso que agora o Miguel vai dar o seguimento a que isto seja um sucesso, e a nível nacional é importante que seja, porque nós sabemos que neste país há muita coisa que está-se a degradar, e a sociedade civil tem muito que avançar na área de conservação da natureza, de modificação de comportamentos, enfim, esse tipo de coisas. Obrigada, Cecília. Obrigada. Sim, nós é que agradecemos, Cecília. A Catarina Palma, que eu por acaso também ia mencionar, levantou a mão, portanto que é outra proprietária que está aqui também a participar. E que eu não tenho a câmara, sim, a minha câmara não está a funcionar, peço desculpa. E só ia aqui introduzir que a sua propriedade é no Alentejo, certo? É sim, senhora, é Mértola. Então diga, Catarina. Eu ia dizer também porque é que aderi à rede. No meu caso, eu sou sócia da SPE há mais de 30 anos.
Portanto, foi mesmo uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida adulta, foi aderir à SPA, quando a SPA apareceu. Por isso, assim que vi as notícias sobre a Rede Nacional de Santuários das Aves, e sendo eu proprietária de uma exploração agrícola e com turismo ali na zona de Mértola, imediatamente contactei a SPA e disse que estava interessada em participar, e depois falei com o Rui. E além disso tem aqui outra coisa, que eu sou economista do ambiente e, portanto, também falo sobre financiamento da biodiversidade e como alavancar os financiamentos da parte dos privados, portanto achei muito bem. Apesar de a minha empresa, sendo uma empresa, portanto, nós pagamos o serviço que a SPA nos está a prestar, e muito bem, achei interessante a SPA ter-se mexido para passar a esta ação de realmente angariar financiamento privado da sociedade civil e conseguir transformar isso em ações para a conservação da natureza. Portanto, estou mesmo contente, estou mesmo expectante sobre o que é que vai aparecer em termos da gestão das aves da minha propriedade. Tenho um conflito latente, ou não é assim muito latente, tenho um conflito presente com os estorninhos, porque eles comem uma vinha, é uma chatice mesmo, comem uma uva toda. Já gastei dinheiro em redes, no primeiro ano eles não conseguiram entrar nas redes, no segundo ano entraram, portanto eles entram, não sei como, entram pelos buracos, não sei o que é de fazer, e portanto no próximo ano preciso mesmo que alguém me ajude na SPA para eu conseguir ter um resultado melhor, porque ali no Alentejo há muito pouca coisa no verão, e a gente percebe, não é? Mas é quando deixa um bando de 100 ou 200 terninhos, é que não fica uma uva num cacho, é mesmo uma coisa impressionante. E, portanto, a gente tem que arranjar uma solução qualquer para isso. Eu tenho umas ideias, mas preciso de falar com quem sabe, que são vocês, Miguel. Obrigado, Catarina. Diz, Julieta. Catarina, não vamos esperar até que nós desenhemos convosco o plano, mas pensem em pôr umas caixas de ninho para peneireiro e uns paus no meio da vinha para que eles possam pousar lá. Eu falei nisso ao Jorge Safara, que é o ornitólogo que foi fazer os censos, não é? E para pedir-lhe que, também de paus, para poder encomendar, mas ele entretanto disse que depois logo víamos e entretanto não soube mais nada. Portanto, essa foi uma das propostas que eu fiz, Julieta, foi precisamente comprar uns paus para espetar ali na vinha, mas queria saber quantos e que altura e a que distância ponho uns dos outros. Portanto, essa é uma das coisas, as caixas de ninho, naturalmente, dos peneireiros, que ali também há. E depois ali na zona há muita gente que está a usar aquelas máquinas que imitam os barulhos das aves de rapina. Claro que eu acho que se eu conseguisse ter lá as aves de rapina em pessoa, tipo ao vivo, funciona muito melhor do que os barulhos, mas enfim, é uma coisa que a gente depois pode discutir mais para a frente, mas estou a aguardar, claro que sim. Estou a aguardar a vossa resposta. Ok. Com muita felicidade sim, e muita ansiedade, pronto, estamos claro. assim. Claro. Os estorninhos são muito bons até na altura em que eles criam, porque eles comem imensos insetos. Eles não são só uma praga que a gente não gosta. Claro que quando eles vêm comer as uvas no outono não é nada agradável, compreendemos. Em julho, é que se a gente não põe as redes, eles em julho já limparam a vinha, já não há vindima. Não é que não há vindima, as pessoas não acreditam nisto, mas o ano passado fiz vindima, pus as redes, mas há 2 anos não tinha posto nada e a vindima, o meu encarregado telefonou-me e disse-me: senhora, a vindima está feita, em julho. Porque eles chegaram e nós andámos ali a ver, não havia um bago, estavam lá os cachos todos, não havia um bago num hectare de vinho, não se via um bago de uva, eles comeram literalmente tudo. Portanto, é assim uma coisa que, pronto, a gente tem que viver com isso, temos que aprender a lidar com eles. Eu, como observadora de aves e como agora tendo uma propriedade que está na rede, claro que o que a gente precisa é de soluções de coabitação, não é? Portanto, é isso que queremos. Contribui para os torninhos muito contentes, mas... Pois, naquele ano foi bom para eles. Eu já tenho imensos charnecos que me comem a fruta toda, mas a fruta não é um negócio, é só para eu servir no turismo, é para nós, enfim, comem-me fruta, paciência. Agora, a vinha é chato. A pessoa faz um investimento grande, não é? Portanto, é para ter vinho, não é para os serpinhos comerem tudo. Se eles comessem 20%, como dizem, 20% para a natureza, está bem, se eles comessem 20% eu não me importava, mas quando eles limpam a vinha toda é um bocadinho chato, a gente tem que arranjar uma solução. Mas pronto, vou-me calar, obrigada. Obrigada, Alexandra, por organizarem mais uma destes alentejos que começaram às terças e agora são às quartas e que são sempre muito interessantes.
esperemos ficar só pelas quartas, não é? Não continuarmos pelos outros dias. Muito obrigada à Catarina e muito obrigada a todos que nos costumam ouvir e estar aqui presentes, seja presencial, seja aqui em direto ou em diferido. Miguel e Julieta, como percebem, né, as expectativas estão bastante altas. Eu ia ler as perguntas da Ludovina, a Margarida, mas entretanto a Ludovina creio que levantou a mão. Não estou a vê-la agora. Ludovina, Correto, se quiser sim. ligar o micro. Sim, estão a ouvir-me? Sim, Sim, E a muito bem. ver-me também, ou não? sim, sim, sim. Sim, Ok. sim. Pronto, então era só para dar os parabéns à SPEA e à CCDR Alentejo, que eu vou acompanhando o vosso trabalho sempre que posso, quando não tenho atividades com crianças na Quinta da Maúnça à tarde, tenho realmente o gosto de acompanhar o vosso trabalho e há muitos anos que sou funcionária da Câmara e, portanto, que acompanho o trabalho da SPEA. Portanto, parabéns por isso. Este projeto dos santuários acho que é um projeto fantástico e que poderei, eu acho que preparem-se para, se começarmos dentro dos nossos contactos a divulgá-lo, vão ter muitos proprietários a querer aderir a este projeto, ok? Desejo muito sucesso, acho que é um projeto que tem tudo para dar certo. Entretanto, aproveitei para colocar, e já que estou com a mão na massa, coloco já a pergunta que tem a ver com o meu local de trabalho. Portanto, há 24 anos que sou funcionária da Câmara na Quinta da Maúnça, venho da área da educação, da gestão também em mestrado, dos sistemas integrados de gestão e, portanto, estas dinâmicas acabam por nos ser próximas e vou acompanhando a nível do que se vai fazendo no país a nível de sustentabilidade e proteção da natureza, também para me auxiliar nas atividades que faço com as crianças, porque recebemos na Quinta da Maúnça milhares de crianças e jovens. Tenho inclusivamente estagiários do Instituto Politécnico da Guarda, como a minha formação é professora do primeiro ciclo de base. Sou neste momento também, sou já há uns anos, coordenadora da iniciação à prática profissional e, portanto, acabo por sensibilizar os futuros professores para estas temáticas e envolvendo sempre que possível as crianças. Portanto, temos feito reflorestação em áreas ardidas e a Quinta da Maúnça, que tem 74,4 hectares, tem-se transformado ao longo dos anos num santuário de aves e de muitas outras espécies de fauna e de flora. E tem sido esse o meu objetivo, desde termos uma vinha que não colhemos, que é exatamente para os estorninhos e para outros pássaros, já que a Câmara não tem a potência para fazer vinho, nem pouco mais ou menos. Temos um pomar biológico de macieiras de espécies autóctones que eu plantei há uns 20 e qualquer coisa anos, logo no início do projeto, e que também são os animais, são os pássaros que acabam por comer a maior parte das maçãs, e depois acabamos por fazer, sempre que possível, reflorestação com espécies autóctones que promovam, que sirvam de alimento aos animais. Portanto, para além do carvalho, a sorveira dos passarinhos, o Sorbus latifólia, a tramazeira e o medronheiro, o abrunheiro bravo. Portanto, há por lá muito de comer e a Quinta tem estado a ser realmente um santuário de muitas espécies. Neste momento, estamos naquele momento crítico de eleições, como todos sabemos, não é? Mas, em boa hora, foi apresentado um anteprojeto em que que a Câmara pretende transformar a Quinta num santuário para a biodiversidade. E há um túnel, pelo que já conheço o projeto, há um túnel destinado
para aves, recuperação de árvores, de aves. Temos inclusivamente, fui criando ao longo do tempo uma espécie de túnel já com árvores. Portanto, acaba por ser fácil utilizar esse espaço para que haja ali possibilidade de avistamento de aves para os visitantes. Portanto, a minha pergunta, e acho que já estou a esticar um bocadinho, é realmente perceber se eu posso convencer, que é sempre este o problema, já que a capacidade decisória não está nas minhas mãos, convencer as minhas chefias de que este será um bom projeto para a Câmara Municipal da Guarda aderir e se isso seria possível da vossa parte, obviamente. Porque se não for Bom. possível, não vale a pena fazer a proposta. Vale. Vale? Eu também Tá, acho. vale. Aliás, tenho feito outras, às vezes não pegam, como sabem, não é? Mas eu cá estou sempre para fazer aquilo que acho que deve ser feito. Claro que sim, Ludovina, estamos totalmente disponíveis para reunir convosco e explicarmos o projeto e apresentarmos todas as potencialidades e pronto. Portanto, venham daí as eleições, não é? Ok, exato. E depois cá Daqui- estaremos, Ok, falaremos daqui a 15 convosco, dias com já poderemos certeza. falar de forma mais concreta, mas acho que sim, que faz muito sentido, porque neste projeto vamos precisar mesmo de parcerias boas, parcerias consistentes, e vocês estão na sociedade civil há muito tempo, com muita experiência e com excelentes técnicos, e nós precisamos disso e precisamos de vós. Ok, Obrigado pelo obrigada. vosso trabalho. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Ludovina. Miguel Nada. e Julieta, não sei se querem explicar um bocadinho como é que, para além do contacto prévio que os proprietários podem ter convosco para a adesão ao projeto, que condições, ao explicar, se calhar de forma um bocadinho mais detalhada, que condições é que estas propriedades têm que ter, se podem aderir todas as propriedades, ou que condições é que têm que ter para a adesão ao projeto? Claro, em princípio as propriedades têm que ter pelo menos 1 hectare. Em termos de propriedades autopropostas, que, portanto, não têm desde o início financiamento, aquelas que estiverem em rede Natura 2000 ou em IBAs, que são as Important Bird Areas, ou em locais que sejam de facto zonas de grande biodiversidade e valor para as aves, nós damos prioridade depois em termos de questão de podermos levar para aí o financiamento que conseguimos do crowdfunding ou de outros doadores privados. De notar que em termos de doações, já tivemos doações que foram, digamos, com um recado, de que nós queremos doar para esta região. E, portanto, como estamos aqui num webinar da CCDR Alentejo, é avisar que isso é possível e, de facto, essa doação será aplicada num santuário na região que pretendem. De resto, temos todo o prazer em conversar com as pessoas de uma forma muito informal e descomprometida e explicar-lhes o projeto e o que pretendemos fazer, e ver até com elas no terreno. Geralmente a única coisa, portanto, este é de facto um projeto que pretende angariar toda esta boa vontade que pressentíamos e que vemos na sociedade civil de participar nesta defesa da natureza. As propriedades não devem ter, obviamente, atividades que são nocivas para as aves ou para a natureza. O que, pronto, não é assim tão comum, imagina, eu não sei, uma unidade industrial ou, enfim, algo que nitidamente não seja compatível com a proteção da natureza. Pronto, são estas as questões, essencialmente.
Dizer, Julieta e Miguel, que as propriedades que tenham condições financeiras, as que não tenham condições financeiras para aderir ao projeto também podem, isto é, que não podem avançar com um determinado valor inicial na adesão, podem aderir igualmente. Sim, sim. Aliás, a ideia é essa, porque a nossa esperança é que com o produto também do crowdfunding, porque temos muitos doadores que dão e não, ou não são proprietários ou não dão para a sua propriedade, dão para esta missão. E, portanto, esse dinheiro vai servir para sustentar o trabalho que desenvolvermos nas propriedades, sim, claro. E houve várias propriedades já, que já são santuários, onde já fizemos visitas de campo, que foi assim que se tornaram. E, portanto, é uma questão da oportunidade e da quantidade de dinheiro que nós conseguimos angariar. Claro que depois muitos proprietários, exatamente, não estão disponíveis para dar para a campanha toda, mas muitas vezes isso não nos impediu de começar a trabalhar com eles. Dizer que nós vamos disponibilizar os contactos da SPEA e deste projeto, e tanto do Miguel como da Julieta, e que, como vocês podem ver, estão disponíveis para depois esclarecer eventuais dúvidas de adesão ou de outras relativamente a esta temática, e que poderão ser esclarecidas também quer no site da SPEA, quer depois através de e-mail. Dizer-vos também que depois iremos enviar também o link, para além da gravação, o link para o vídeo que a Julieta partilhou, que neste momento ainda não está disponível, mas que, pronto, aqui ficou, não ficou propriamente muito, Ok. não foi muito fluido aqui a partilha, como é que costuma ser aqui no Teams, por isso nós depois vamos enviar o link. Entretanto, a Cecília tem a mão levantada, mas creio que foi da primeira vez que levantou. Não sei se quer perguntar mais alguma coisa. Não, só queria agradecer, e acho que é sempre ótimo quando vos ouço, porque uma pessoa fica com um estímulo completamente diferente em relação a muitas coisas que partilha. Obrigada a nós. Obrigada a nós. É recíproco. E a todos que habitualmente também nos ouvem e que nos veem, e é sempre muito, muito interessante aqui estas partilhas, e é por isso também que nós as fazemos. Muito obrigada mais uma vez ao Miguel Coque e à Julieta Costa por terem estado aqui presentes e por partilharem este interessante projeto, e que teve aqui e que efetivamente o público em geral e a sociedade mostrou que efetivamente isto era uma excelente ideia, e dada a adesão que tem vindo a verificar. Portanto, muito obrigada por esta partilha e por este trabalho que vocês e que a SPEA, de forma geral, faz. É muito gratificante percebermos este envolvimento que vocês têm, e também o envolvimento que têm muitas vezes connosco também, aqui com a CCDR Alentejo. E dizer-vos que o nosso próximo webinar que vamos fazer será daqui a 15 dias, e que será uma temática um bocadinho diferente, e creio que há muito tempo não temos temáticas relacionadas com o património arquitetónico. Vamos falar de arte rupestre e megalitismo no Parque Natural da Serra de São Mamede, e vamos ter aqui um especialista que é o Jorge de Oliveira, o professor Jorge de Oliveira, a falar da Universidade de Évora, a falar sobre esta temática, e que em breve vamos partilhar também o link para a inscrição, e que nos próximos dias 18 e 19, como a Julieta já divulgou, portanto, vamos ter o Observa Lagunas, onde nos podem vir conhecer presencialmente na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, mais especificamente no Monte do Pai, e onde vamos ter muitas atividades relacionadas com a observação de aves, e não só com a natureza e com a reserva e com esta área protegida em específico. Portanto, aguardamos a vossa presença, e muito obrigada mais uma vez por nos assistirem, e até daqui a 15 dias. Obrigada, uma boa semana a todos. Obrigada, boa tarde. Obrigada a Até à nós. Boa próxima. tarde a Boa todos. tarde. Boa tarde. Boa tarde.